Oi, pessoal! Bom, nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 7, onde nós falamos na aula passada a respeito de cada uma das sub-regiões da região Nordeste. A gente falou do Agreste, a gente falou do Sertão, Meio Norte, enfim. Hoje a gente vai estar falando como que esse Nordeste se encontra, se há um desenvolvimento, se houve um crescimento, se a carência dessas sub-regiões afeta na economia. Bora lá? Bom, sobre a questão de avanço e desafios socioeconômicos do Nordeste. O Nordeste, até então, marcado pela predominância de uma atividade econômica agrícola e monocultura exportadora, acabou perdendo o destaque econômico, conquistado durante o período colonial. Com o declínio da produção açucareira, o centro econômico deslocou-se para o sudeste da colônia. A concentração de renda e poder nas mãos de poucos está aliada à falta de interesses dos governantes, onde submeteu a região a anos de atraso econômico, pobreza e desigualdade e danos ambientais. O que acontece? Toda essa herança histórica do Nordeste, principalmente desse tecido explorada, questão do ciclo do pau-brasil e da cana-de-açúcar, gerou principalmente um declínio. Houve, claro, um crescimento, o apogeu na época da cana, mas depois houve um declínio. E a gente sabe que o Nordeste ele passou a ter atrasos no seu desenvolvimento devido também à falta de investimento. Assim sendo, a pobreza ela se acentuou-se, a questão do clima semiárido e principalmente a questão do polígono das secas, que é algo muito mais político do que de fato climático, gerou um atraso, gerou uma perda e falta de desenvolvimento econômico. Mas em contrapartida a gente vai ver muitas áreas onde houve desenvolvimento, principalmente a questão da energia eólica. Pessoal, o Nordeste ele tem as condições propícias para o desenvolvimento e a exploração de fato desse tipo de energia, já que é um local onde existe um litoral bem grande, favorecendo assim a questão dos ventos. Bom, somente nos anos de 1940, o governo federal ele empreendeu ações para reverter a situação de pobreza na região. Ele criou a Chess em 1945 com o objetivo de construir a infraestrutura necessária à oferta de mão de obra, ou seja, com essa criação dessa companhia hidrelétrica de energia, agora o Nordeste estava propício para a chegada de grandes indústrias. Houve também a criação do Departamento Nacional de Obras contra as Secas para lidar com o problema das estiagens que acabavam assolando muitas famílias nordestinas. Houve também a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba, com o objetivo de desenvolver o vale dessa região, causando também um aumento na agricultura e também um fixar maior da população, para que essa população não precisasse migrar para outras regiões. Houve também a criação do Banco do Nordeste, que é BNB, em 1952, para apoiar principalmente o desenvolvimento econômico do semiárido, apoiando assim o pequeno agricultor, oferecendo empréstimos e subsidiando principalmente a mão de obra, a compra de sementes, de equipamento necessário para que esse pequeno agricultor pudesse produzir. Houve também a criação da SUDENE, em 1959, para a questão do planejamento e desenvolvimento da região e diminuir as desigualdades regionais. Com a criação da SUDENE, foram implementados incentivos fiscais que impulsionaram a implantação de indústrias em diversos municípios nordestinos. Atualmente, essas regiões metropolitanas de Salvador, Recife e Fortaleza são as áreas mais urbanizadas do Nordeste, graças também à criação da SUDENE. A gente sabe que no Nordeste, toda essa faixa litorânea, ela vai ter uma concentração populacional muito alta e também houve investimento do governo federal para que de fato tivesse esse atrativo populacional. Bom, a gente vai ver grandes avanços em Pernambuco, em Pernambuco houve a questão da criação dessas inúmeras fábricas nos distritos industriais. No Ceará, nesses municípios citados, a gente vai ver um complexo industrial e o portuário também. Além disso, existem unidades industriais bem-sucedidas no interior do estado, principalmente em Sobral, Iguatu e Juazeiro do Norte.
Pessoal, apesar do atraso, da seca e das dificuldades, essas regiões elas têm ganhado grandes parques industriais e também portos, facilitando assim, incrementando a economia. O Nordeste também tem sido uma região inovadora na América Latina, quando o assunto é a utilização de energias renováveis. A geração de energia eólica na região corresponde a 70% da montagem de energia elétrica produzindo esse subsistema. É uma solução para os períodos de seca, quando as hidrelétricas estão abaixo do nível, e aí esse agricultor, essa população, essas cidades não vão ser afetadas da maneira na questão energética devido à falta de chuvas, de abastecimento, enfim. A partir dos anos 2000, a região Nordeste ela apresentou índices de crescimento econômico maiores que a média nacional, em razão do aumento do consumo e dos investimentos públicos e privados. Apesar do otimismo nos indicadores econômicos, o desenvolvimento do Nordeste ainda se reflete muito na qualidade de vida da população. O que acontece? Houve investimento, houve crescimento. Assim sendo, a gente vê visível algo de fato a consolidação e a implementação de indústrias, de melhorias, de emprego, fazendo com que essa população tivesse uma melhor qualidade de vida. Claro que isso não vai abranger todos os estados, vai se concentrar principalmente nas capitais. Bom, mas ainda assim nós temos desafios quando a gente olha para as tabelas. As disparidades entre o Nordeste e as demais regiões do Brasil, elas diminuíram. No entanto, a região ela é ainda uma das que apresenta alguns dos piores índices do Brasil, como a redução da pobreza e da desigualdade social, a melhoria do nível educacional e da formação profissional. São alguns dos desafios a serem vencidos. Pessoal, a região Nordeste ela tem recebido incentivos? Sim. Ela tem crescido? Sim. Mas a violência, a pobreza, o número de analfabetos, essas taxas, a falta de estrutura sanitária ainda são muito elevadas, colocando a gente ainda assim, tornando a diferença grave e acentuada com a região Sudeste e outras regiões do país. Bom, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima aula.